Mais uma reunião de Câmara descentralizada, desta feita em Admorão. Permitam dar-vos uma nota: o Sr. Presidente Carlos Alves está fora do país em representação oficial da Comunidade Intermunicipal do Oeste, juntamente com outros Presidentes de Câmara, e por isso mesmo serei eu hoje a dirigir esta reunião. Permitam-me um cumprimento aos colegas do Executivo, aos colaboradores do município também, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santiago dos Velhos e restantes elementos do Executivo, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Arranhó, público que nos acompanha aqui, também o público que nos acompanha em casa via streaming, uma vez mais, pelo trabalho feito pela Escola Gustavo Eiffel, pelos alunos e professores. Obrigado por continuarem a colaborar connosco também. Permitam-me também uma palavra para a direção da Sociedade Recreativa de Admorão, por uma vez mais, efetivamente, nos cederem a sala. Dito isto, e dando sequência ao regimento, é a altura da intervenção do público. Não sei se o Sr. Presidente da Junta de Santiago quer intervir, faz favor. Boa noite, Sr. Vice-Presidente. Na sua pessoa, cumprimento o restante de variação, cumprimento a Sociedade Recreativa de Admorão, na pessoa do Sr. Presidente, por nos receber uma reunião centralizada, como é o apanágio aqui da nossa freguesia. E uma palavra de apreço aos jovens da Gustavo Eiffel por transmitirem lá para casa esta sessão de Câmara. Sr. Vice-Presidente, tenho aqui umas questões para pôr à Câmara Municipal. Era para saber como está o ponto de situação do saneamento da Carvalha e se tem previsão do seu término. Já que estamos aqui em Admorão, também qual é a previsão do início da obra do saneamento para esta localidade? Como sabe, a variante de Admorão foi intervencionada e ainda está inacabada. E já que o tempo deu-nos tréguas, melhorou, gostava de saber qual o prazo para os restantes melhoramentos e a sua finalização. Outro ponto é o plano de alcatramentos aqui para a freguesia, que vai se iniciar dia 14 na sede de freguesia, em Santiago dos Velhos. Mas como está no mapa onde as ruas que vão intervencionar, falta lá algumas, conforme nós tínhamos falado, que posso lhe dizer, gostava de saber porque é que ainda não estão lá, que é a Rua do Mogo, a Rua do Lamerico, a Rua Casal da Boa Vista e a Rua da Contardinha. Também gostava de perguntar qual é o ponto que se encontra o projeto para a Escola de Adzeres, conforme foi falado com a população local. E era só. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santiago. Não sei se mais alguém quer intervir. Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Arranhão. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Na sua pessoa, cumprimento toda a mesa, funcionários do município, pessoal da Gustavo Eiffel, público aqui presente, público em casa, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santiago dos Velhos e respectivo Executivo. Sr. Vice-Presidente, pronto, visto que o Sr. Presidente já questionou aqui relativamente à variante aqui de Admorão, que é uma variante que acaba por nos afetar mais cá, à zona mais alta cá do concelho,
Pronto, também trazia essa questão, mas assim já foi colocada. Aproveito só, então, tenho aqui outros 3 pontos. 2, acima de tudo, no início, de agradecimento, um agradecimento relativamente a todas as obras que têm sido feitas, que sei que ainda continuarão relativamente ao Centro de Saúde de Arranhol. É ótimo continuarmos a ver que os melhoramentos são para continuar. E depois fui informado de que o município predispôs na colocação de redes no campo, naquele pequeno campinho de jogos junto ao Urda, que ainda este fim de semana me contactaram a população porque estava bastante perigoso e, portanto, agradeço essa atenção, sabendo que não era obrigação. Também é sempre bom continuarmos a preservar esses espaços, também porque os jovens merecem toda a nossa atenção. Queria apenas então levantar uma questão diferente relativamente ao ponto de situação na obra do talude de Alcobaça de Baixo, isto porque começaram não há muito tempo, começaram a todo o gás, e a realidade é que de início viu-se muita obra a acontecer e muito rapidamente, mas nos últimos tempos parece que tem estado mais parado. Também já tentei visitar a obra e não encontrei as pessoas no momento, provavelmente posso ter tido azar, mas qual é o ponto de situação e se há também alguma previsão a nível da obra para quando poderá estar terminado. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Arranhol. Sim, sim, faz favor. Identifique-se, por favor, só para constar em ata. Boa noite. Ouve-se bem? Posso ouvir? Ok. Boa noite. Eu sou o João de Biano. Eu não sou município de Biano. Não sou município da Rua dos Vinhos, sou daqui do lado, sou de Bucelas, mas creio que acho que a realidade está aqui, quer em Aldemourão, que seja Arranhol, seja ela Santiago dos Velhos, por ser bastante próxima a Bucelas, creio que seja relevante para mim, quer para a minha realidade de Bucelas, quer a realidade de Aldemourão, sejam bastante ligados. Portanto, eu vim aqui falar, em particular de mobilidade, não mobilidade assente em autocarro, mas em autocarro e outras possibilidades de mobilidade. Portanto, gostava de começar pelo falar do PASSEM, que foi o PASSEM que foi recentemente introduzido. Acho que até é perfeito, porque o Sr. Vice-Presidente até tem esse valor da mobilidade, portanto acho que até é uma ótima oportunidade para falarmos. E relativamente à freguesia de Santiago dos Velhos, existe uma linha interregional, que não é da Boa Viagem, portanto não está a ser coberta pelo PASSEM, que é a 2920, que faz Alverca, Aldemourão, e não está constatado dentro do PASSEM. E eu gostava de saber porque é que tal se sucedeu, porque eu acho que fica uma ilha em termos de serviço que não está a ser usufruída quem usa o PASSEM. Também gostava de perguntar porque é que a opção interregional do PASSEM, ou seja, interregional para Lisboa, acaba por ser redundante, porque alguém que tem o passe navegante metropolitano e tenha o PASSEM, fica com redundância no município de Lisboa. Eu acho que não faz sentido, por exemplo, eu, digamos que vivo em Santiago dos Velhos, ou a Aldemourão, posso me querer deslocar à Alverca, e da Alverca posso ser só que está em Vila Franca, não preciso ir a Lisboa. É um consumo extra que podia estar ponderado, ou seja, devia haver uma mudança do PASSEM interregional, tal que, se fosse só cima a oeste, as concessões interregionais, e a partir do resto que falta dentro na área de Lisboa era complementada com o navegante. Ou seja, é desnecessário, em alguns casos de uso, especialmente para quem venha do oeste para zonas limítrofes da EML, não precisa dessa parte da componente Lisboa. Não sei se ficou claro. Pronto, espero que tenha sido. Também há a questão do incluir ferrovia, mas isto não é tão relevante para a questão da Rua dos Vinhos. Gostava também de questionar sobre a situação, qual é o ponto de situação da Ribeira do Oeste, sendo ela, supostamente, está prevista para ela acarretar com a concessão a nível da Cima a Oeste. Portanto, gostava de saber como é que está, porque acho que também seja relevante, quer para a zona limítrofe da Oeste também, para o Oeste. Já foi a questão sobre, já que foi da 2920 da Carris Metropolitana, gostava de perguntar se era possível estendermos a linha, em vez de terminar aqui em Aldemourão, ir até à sede de freguesia, que é Santiago dos Velhos, que até poderia servir até as escolas, e eventualmente, a médio prazo, ir até Bucelas, para fazer um arcozinho, que acho que também seria uma boa forma para aumentar a conectividade. E pronto, acho que isto é o mais relevante que gostava de falar. Muito obrigado.
Obrigado, João Bebiano. Não sei se mais alguém quer intervir ou não. Portanto, mais ninguém querendo intervir, vou naturalmente proceder às respostas. Sou Presidente da Junta de Freguesia de Santiago dos Velhos, Hélio Vicente, saneamento a Carvalha, como é que estão as obras? As obras estão a decorrer de forma francamente satisfatória. Tivemos uma dificuldade, como também sabemos que vamos ter em Mourão, com muita pedra, mais de 50% de pedra na vala, o que tem dificultado muito os trabalhos. Aliás, temos 2 artérias na Carvalha que quase de dia para dia ou de semana a semana não se viam grandes avanços, mas as coisas neste momento estão encarreiradas. Foi feita uma prorrogação de prazo da empreitada até setembro. Está previsto que até dia 15 de junho, sensivelmente, tudo o que sejam valas estejam concretizadas e depois possamos avançar para a fase das pavimentações. Sendo objetivo na resposta, o prazo previsto é setembro. A previsão da obra de saneamento de Mourão. Bem, esse é um ponto que vem hoje exatamente a reunião de Câmara, o lançamento do concurso. Acho que é um primeiro dia importante para Mourão, que é uma população que há muito tempo aspira à rede de saneamento em baixa. Esperemos que as obras possam, com tudo a correr dentro da normalidade, começar eventualmente no mês 7. Penso que é razoável e depois, como se irá ver, tem uma previsão de 1 ano de obra, 365 dias, o que vai causar aqui transtornos, como está a causar efetivamente também na Carvalha e como causam sempre todas as obras, causam muitos constrangimentos. De qualquer das maneiras, é efetivamente isso que está previsto. Plano de alcatroamento para Santiago dos Velhos. Bem, isso é definido pelos serviços técnicos, tem a ver com o tipo de trabalhos que são para ser feitos em cada uma das artérias. Neste momento vai ser feito o núcleo central de Santiago dos Velhos, como estava previsto. As outras seguirão nos seus timings normais, sendo que a Rua da Quadradinha, por exemplo, é uma rua porque é quando se vai para as cascatas que tem Tovenãs e a equipa de Tovenãs só virá posteriormente, portanto, quer a Rua do Mogo, quer a Rua do Alamerico, quer a Rua do Casal da Boa Vista, quer a Rua da Contradinha, serão inapelavelmente para levar também à concretização, como todo o plano plurianual de intervenções e de investimentos na rede rodoviária conselhia, 2023, 2025, no que reporta a 2025 estas intervenções, mas isto é articulado entre os serviços técnicos da DOAQV e o empreiteiro. Basicamente é essa a justificação. Relativamente à variante de Mourão. Bem, a variante de Mourão é quase um case study, porque fizemos ali um trabalho de intervenção como há muito tempo não era feito numa via municipal, com geodrenos em larguíssimos metros, mais do que aquilo que estava inicialmente previsto, com valetas em betão, mais do que aquilo que estava inicialmente previsto também, para desviar todas as águas que drenavam dos terrenos. Sabemos que é a Rua dos Abelhinhos por algum motivo, temos efetivamente muita água, temos ali várias nascentes e, na verdade, o que temos é muita água na plataforma rodoviária. Foi efetivamente feito um trabalho importante, já investimos lá muito dinheiro, mas revelou-se insuficiente. Estamos a trabalhar com a empresa, com o empreiteiro, no caso com a Constradas, e o que vai ser feito é um reforço da drenagem das águas pluviais e da própria água que efetivamente está na plataforma rodoviária, com uma vala drenante longitudinal, mesmo na via, e com vários cortes em média a 2 metros de profundidade com pedras de arroncamento para fazermos drenagens na perpendicular à via ou na diagonal. Tínhamos a estimativa de poder começar a 19 ou 26 de maio, se calhar será só em junho, vai-se fazer este trabalho. Depois vamos provavelmente ter que esperar um mês e depois voltar, fresar, colocar o banner outra vez. E vamos ser claros, o Presidente Carlos Alves já o disse na Assembleia Municipal, esta é uma via que oferece dificuldades e oferecendo efetivamente dificuldades, isto significa, mesmo com este investimento,
e com este reforço das drenagens para tirar a água da via, e a verdade é que temos empoçamento, uma espécie de bomba, ou seja, os caminhões que passam ali permanentemente, ao pressionarem, acaba essa água por ir vindo ao cimo. Se fizermos o trabalho agora parece ficar tudo bem. Aliás, eu quero-vos dizer e recordar que a obra teve início a 26 de agosto de 2024, portanto com tempo seco, mas verdadeiramente vamos ter que colocar esse banner e voltar a esperar um tempo para ver se este reforço de drenagem é claramente suficiente. E provavelmente, com toda a humildade, vos dizemos que daqui por 3 anos ou 4 vamos ter que andar a monitorizar permanentemente e provavelmente fazer alguma eventual reparação. Isto é aquilo que, com toda a sinceridade, parece que pode vir a acontecer. Situação do projeto da Escola de Adeseiros. No respeito à Escola de Adeseiros, estamos a trabalhar internamente no projeto museológico, digamos assim, elaborar efetivamente o estudo de arquitetura, para depois avançarmos com candidatura a fundos comunitários. Basicamente é isto que lhe posso dizer neste momento. Não há ainda uma data específica, mas está a fazer o seu caminho com toda a calma. Presidente da Junta de Freguesia da Ranhó, Pedro Mateus, Centro de Saúde da Ranhó. Sim, é verdade, nós temos uma empreitada que irá entrar em curso brevemente, quer para o Centro de Saúde da Ranhó, quer para o Centro de Saúde de Arruda, dos Vinhos, em termos de eficiência energética e de substituição dos vãos e a menos de outros trabalhos. Como sabe também, nomeadamente para a Ranhó, para o Centro de Saúde da Ranhó, adquirimos splits de ar-condicionado para melhorarmos as condições, quer para os técnicos, para os médicos, para os auxiliares, para os enfermeiros, mas também para a população, para os utentes, e naturalmente está agendada para, creio que dia 19 de maio, uma reunião com o empreiteiro, porque, como sabem, os vãos têm que ser produzidos, mas para darmos o arranque à empreitada propriamente dito. Redes no campo descoberto junto ao pavilhão do Urda. Verdadeiramente o que acontece é que aquele ringue, se assim se pode dizer, com relevado sintético descoberto, porque é descoberto, é utilizado por muitos miúdos, é junto a uma via que é talvez a que tem mais movimento, porque dá acesso ao Centro Escolar de Ranhó, e as redes estavam efetivamente em franco mau estado, e alguns miúdos mais pequenos saíam disparados para a estrada a correr atrás das bolas, e portanto entendemos por bem que devíamos substituir as redes, e esse trabalho também está feito. Talude de Alcobendas de Baixo. Ao Sr. Presidente, dizer-lhe o seguinte: portanto, a obra continua a todo vapor. Eventualmente houve o falecimento de um dos sócios da empresa e eles não estiveram 1 ou 2 dias, mas a obra continua a todo vapor. Gostava muito que para a festa de Alcobendas de Baixo, Nossa Senhora da Encarnação, pudesse estar concretizada. Não posso comprometer com essa data. Na verdade, o que diz o empreiteiro, as arestas diretas, é que quando começar a fazer as perfurações na rocha para as pregagens, consegue-nos dar mais ou menos uma ideia da estimativa do tempo que vai levar. Todavia, a obra está a continuar e procuraremos fazer bem feito à primeira vez, como é nosso apanágio, para que as coisas corram como é necessário. Respondendo ao João Bebiano, a questão da mobilidade é qualquer coisa de absolutamente decisivo. Quando refere, portanto, a linha interregional a 2920, isso é efetivamente a Carris Metropolitana, escapa-nos efetivamente um pedaço. De qualquer das maneiras, eu creio que o navegante, em primeiro lugar, quando foi implementado, em termos de mobilidade, foi uma verdadeira revolução, porque verdadeiramente passámos do valor para metade, face àquilo que acontecia, e neste momento com o PASSEM, no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Oeste, temos a parte 2 dessa revolução. É qualquer coisa de absolutamente extraordinário, com o PASSEM, portanto, mais de 65 anos. Portanto, tem efetivamente
estamos a falar de 40 euros para o utilizador comum, mais de 65 anos têm descontos ainda, os sub-23 que trabalhem, que estudem em Lisboa não pagam nada, como sabe também, e efetivamente é completamente livre e grátis para todos a mobilidade dentro da comunidade intermunicipal do Oeste. É verdade que não há coisas perfeitas, o ótimo é inimigo do bom, muitas das vezes quando não podemos ter o ótimo temos que ter o bom. A verdade é que frisou aí um tema que para melhorarmos ainda mais a mobilidade e não estarmos dependentes da rodoviária do Oeste, precisamos ter o operador interno a funcionar. E aí sim teremos a capacidade de aumentar o número de linhas, aumentar a frequência, nomeadamente numa perspectiva de coesão territorial, podermos ir a algumas localidades que muitas das vezes parecem mais esquecidas. Por isso, nós, e o Presidente Carlos Alves e já o ex-Presidente André Rios também o tinha feito, temos batido na comunidade intermunicipal do Oeste para que este operador interno avance, porque acreditamos muito que com ele teremos uma capacidade completamente diferente que neste momento está um pouco dependente da própria vontade e da concessão da rodoviária do Oeste. Dizer-lhe que, como perceberá, isto são processos sempre complexos, as negociações duram há longos tempos, há pareceres jurídicos vários, não me posso estar a comprometer para ser sério com uma data, mas para o bem de todos nós queremos que isso seja mais cedo do que tarde. Creio que não haverá mais nenhuma pergunta do público, assim sendo, passaremos para o PAOD aqui no âmbito do Executivo Municipal. Antes de passar aos colegas, queria efetivamente dar aqui só algumas notas importantes. Primeiro, que na passada semana iniciámos o procedimento de lavagem e desinfecção de reservatórios de água numa perspectiva de garantir sempre, permanentemente, uma muito boa qualidade de água de abastecimento público. Dizer-vos também, já falámos hoje aqui nisso, que no âmbito do plano plurianual de intervenções e de investimentos na rede rodoviária Conselhia 2023-2025, no que se refere a 2025, começámos já na semana passada com intervenções em Arruda dos Vinhos, que continuarão e estão a continuar, e que amanhã mesmo continuarão já em Santiago com as fresagens, vão começar as fresagens para depois na quarta-feira se começarem também com a colocação de betuminoso. Esperemos que este ritmo efetivamente se mantenha. Dar-vos nota, porque não nos esquecemos disso, temos ainda 2 intervenções pendentes relativamente a 2024, ao ano 2024, ambas na freguesia de Cardosas, o caminho do Casal da Pimenta e a estrada de São Miguel, e que está previsto que comecemos no caminho do Casal da Pimenta, era para ser esta semana, mas em princípio será no início da próxima semana. Depois, dizer-vos também o seguinte, começámos na passada semana, aliás, até já antes, teve início a empreitada de restauro e conservação do chafariz Pombalino, portanto mesmo em frente ao edifício dos Passos do Concelho, pela empresa GPCR, portanto, quer no espaldar, quer efetivamente no tanque. Estão a começar exatamente pelo espaldar. A ideia é, obviamente, garantir a estanquicidade do tanque do chafariz, porque, como perceberão, não é viável que aquilo, como estava, com percas de água absolutamente assinaláveis e, portanto, com um projeto, e isto convém sempre dizer, com tudo feito direitinho, com um projeto submetido ao Património Cultural e à CCDR, portanto LVT, devidamente aprovado, foi comunicado o início das obras e, portanto, na verdade, as coisas estão a avançar como pretendido. É provável que no mercado oitocentista, é muito provável que no mercado oitocentista estejamos ainda em obra, mas o que queremos é que ela seja concretizada o quanto antes e para isso é sempre preferível começar mais cedo.
Dar-vos nota também do início das festividades nas localidades do concelho, com a festa de São Miguel na Loriceira de Cima. Começou exatamente neste passado fim de semana e que, na verdade, se vai prolongar até à festa de São Miguel nas Cardosas, em setembro, num trabalho que vai ser aturado, digamos, dos nossos operacionais, do nosso serviço operacional municipal, eletricistas, canalizadores, as equipas dos eventos, que são horas e horas de trabalho e a quem não posso deixar de agradecer. Gostava de vos falar também de um evento notável que se realizou no passado fim de semana, digamos assim, aliás, no fim de semana anterior ao passado, no 2, 3 e 4 de maio, a Feira Rural, portanto, na Academia de Dressage Portugal, a quem me cumpre fazer o primeiro agradecimento. É um local absolutamente único para um evento desta natureza. Agradecer aos colaboradores do município pelo trabalho incansável que tiveram, técnicos, encarregados, pessoal da área operacional, todos eles. Achamos que foi um evento absolutamente notável, num local único. Não há muitos daqueles locais em Portugal. Provavelmente muitos municípios nem sabiam que a Academia de Dressage Portugal existia efetivamente e verdadeiramente, mesmo que as condições climatéricas não tenham ajudado, foi um evento bastante participado. O sábado foi o dia menos bom pelas condições climatéricas, mas muito apreciada toda a programação, digamos assim. Um agradecimento aos produtores de vinho que estiveram presentes, às artesãs, aos artesãos, um agradecimento ao URDA, ao Rancho Folclórico Podas e Vindimas, porque contribuíram e muito para o engrandecimento da Feira Rural. E também a Associação Confraria Equestre Nossa Senhora da Salvação, não podia ser de outra forma. Portanto, parece-me que não me estou a esquecer de nada, basicamente não. Portanto, aceito agora inscrições para poderem efetivamente participar. Vereador João Pedro Cavaco. Depois a vereadora Sandra. Certo. Vereador João Pedro Cavaco. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Muito boa noite. Na sua pessoa, cumprimento o restante Executivo. Muito boa noite aos técnicos do município, aos Presidentes da Junta de Santiago e de Arranhó, a Gustavo Eiffel, à equipa que está sempre aqui connosco. Obrigado pelo vosso trabalho, ao público aqui presente e que está em casa a assistir-nos. Tenho algumas questões a colocar e também aqui algumas observações a fazer. Em primeiro lugar, há um ano atrás, o Sr. Presidente apresentou aos arrodenses o projeto Arruda Mais Perto. Consistia numa carrinha que tinha como objetivo programar atividades culturais e pedagógicas ao longo de todo o concelho e que também traria cultura também aqui a Ardemorão e outras localidades do concelho. Foram gastos, segundo a última indicação que o Sr. Presidente nos deu, pelo menos 30 mil euros neste projeto, que passado um ano nunca foi posto em prática. Segundo a última informação que nos deu, o mesmo aconteceu porque não tinha sido atribuída licença por parte do IMT. Este projeto, segundo o que soubemos, fazia parte da ITI Oeste, que, segundo informação que obtivemos da Oeste Sim, faz parte de uma série de projetos que o município da Ruda dos Vinhos tinha previsto e do qual desistiu. Dito isto, gostaríamos de saber se o projeto vai mesmo avançar ou se, passado um ano, não passou apenas de uma ideia do Sr. Presidente enquanto responsável pela cultura, que custou 30 mil euros ao município. A segunda pergunta que queria colocar é qual era o ponto de situação da obra da Estrada Nacional 248 entre a Ruda e Sobral, responsabilidade das Infraestruturas de Portugal, saber se a mesma já está concluída e qual é que foi a informação transmitida ao município pelo IP. Se a sua transição está assegurada mesmo em dias de chuva agora no futuro. A terceira questão tem a ver com o nó do Cabeça da Rosa, qual o ponto de situação. Sabemos que houve diligências feitas entre o município da Ruda com os municípios de Loures e Vila Franca de Xira, mas como é que se encontra a situação à data? Se existem novidades.
E agora, só duas observações que nós já aqui falámos nas reuniões de Câmara, e que foi falada também uma delas hoje, em relação à questão da obra da variante de Mourão, que já foi muito falada tanto em reuniões de Câmara como em Assembleias Municipais, e que está para durar. No entanto, nós já tínhamos relembrado aqui e solicitado ao Sr. Presidente que era necessário também uma intervenção, nem que seja pontual, porque não está previsto no plano de alcatroamento, na Rua Nossa Senhora da Conceição, porque se encontra também ela em mau estado há bastante tempo, nas bermas e com abatimentos e buracos. Hoje o Sr. Vice-Presidente também deve ter a oportunidade de ver isso ao vir para aqui, mas durante o dia a situação é um bocadinho diferente devido ao tráfego de pesados que existe nesta estrada e que se torna uma situação um pouco perigosa para os automobilistas. Nesse sentido, sugeríamos, e dada também a informação que nos foi dada entretanto, que fosse garantida uma circulação de forma funcional para todos os moradores e empresas, para viaturas de ligeiros e pesados, porque segundo a informação que foi dada agora, está previsto a obra da variante, da conclusão da variante de Mourão ser em junho, o saneamento em julho. Arrancar em julho, ou seja, mais estas situações dos problemas que temos não só nessa estrada, mas também na estrada de quem vem da Alverca até à estrada dos Valinhos, ou seja, garantir que seja dada uma circulação segura tanto de pesados como de ligeiros aqui na localidade. O mesmo também, outro alerta que foi dado várias vezes desde o início do ano, em relação à Estrada Nacional entre as Corredoras e o limite do Concelho, onde existem situações muito semelhantes de abatimentos e bastantes buracos na via, que coloca também em segurança a vida dos automobilistas, de ligeiros, e também é uma estrada com muita circulação de pesados e de ciclistas. Como o Sr. Vice-Presidente sabe, aquela estrada tem muita circulação de ciclistas e, como tal, alertamos outra vez que, não estando previsto no plano plurianual de pavimentações, que sejam feitos trabalhos provisórios. Obrigado. Obrigado, vereador João Pedro Cavaco. Vereadora Sandra Lourenço, por favor. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes em sala aqui connosco e os que acompanham à distância. A festa do Dia do Agrupamento de Escolas estava marcada para dia 9 de maio e foi adiada com a justificação das previsões meteorológicas. O Sr. Vice-Presidente falou que o Sr. Presidente estava fora do país. Eu pergunto se a 9 de maio ele já estava está fora do país, se a 9 de maio ele estava cá ou se já estava nessa viagem. E pergunto se já há novo dia marcado para esta festa, se ainda acontecerá durante este ano letivo. A segunda pergunta, já falámos aqui em off, no caminho para cá a maioria de nós passou por uma zona de circulação alternada acima da mata. Que intervenção é que está a ser feita na via? Muito obrigada. Obrigado, vereadora Sandra Lourenço. Vereadora Carol Minhós, por favor. Boa noite, Sr. Vice-Presidente, caros colegas vereadores, colaboradores do município, a Escola Gustavo Eiffel, mais uma vez muito obrigada pela vossa disponibilidade e colaboração, público aqui presente e a quem nos acompanha lá em casa. Duas notas de satisfação. Neste fim de semana, quer o Clube Recreativo Desportivo das Cardosas realizou o Festival das Sopas e a Associação Caminhando com a Festa da Primavera, com uma dinâmica na freguesia, convidando as pessoas a participar. Acho que sempre que é uma mais-valia e de enaltecer esta intervenção do movimento associativo. Um outro ponto, agradecer à GNR e à Microsoft Portugal pela sessão que realizaram na Universidade das Gerações sobre cidadania digital. Acrescentou valor aos nossos mais velhos, porque a nossa preocupação enquanto município é com todos, quer com os mais novos, assim como com os mais velhos. Os riscos do online, a proteção dos dados, assim como os recursos disponíveis em situação de necessidade de ajuda para algumas situações de vulnerabilidade em que as pessoas se possam encontrar. É uma área cada vez mais premente, estarmos devidamente atualizados e com um alerta presente para os perigos que nos possam assolar.
Não menos importante, mas por último realçar o segundo Encontro Nacional de Provedores do Município, que se realizou desta vez em Coimbra e coube a organização ao município de Coimbra e ao município do Porto. Enaltecer que, de facto, foi a Ruda dos Vinhos, o primeiro município que realizou o primeiro Encontro Nacional de Provedores do Município, à data de 24 de maio de 2019. Entretanto, o Sr. Provedor da Maia ficou de organizar o segundo, mas tivemos a pandemia que assolou o mundo e, portanto, Portugal não foi exceção, que foi um constrangimento para levar a cabo depois o segundo encontro pelo Sr. Provedor da Maia, que também esteve presente neste segundo encontro e que enalteceu, portanto, as conclusões do primeiro encontro que se realizou no ano 2019 em Arruda dos Vinhos, em que o foco, de facto, foi o papel do provedor do município, foi a experiência de cada um dos municípios presentes, mas foi um foco essencialmente no trabalho de proximidade, um foco na mediação e no provedor do município enquanto um promotor de boas práticas na administração pública. Quero agradecer, quer ao nosso primeiro provedor do município, ao Jorge da Cunha, assim como ao atual provedor do município, ao Rogério Correia, pelo trabalho que tem realizado no nosso município e em prol de todos os municípios do concelho. De facto, é um fator diferenciador no poder local e estamos de parabéns enquanto município por sermos pioneiros e inovadores numa matéria que é sensível a encontrar as melhores soluções para os municípios do nosso concelho. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Obrigado, vereadora Carol Munhoz. Vereador Hermano Ferreira, por favor. Boa noite, Sr. Vice. Em seu nome, cumprimento todos os presentes. Dar aqui duas notas. Dar os parabéns à Irmandade de Nossa Senhora da Ajuda. No dia 3 realizou mais um passeio de caminhões e caminhonetas, ao qual foi uma festa, cerca de 80 caminhões. Correu tudo bem, por isso muitos parabéns à Irmandade de Nossa Senhora da Ajuda. E também ontem realizou-se o passeio de motorizadas e motas antigas na Tesoureira, seguida de um almoço também bastante participativo e bastante animado, por isso parabéns também à Tesoureira por mais uma bela iniciativa. Era só, Sr. Vice. Obrigado, Sr. Vereador Hermano Ferreira. O vereador Hermano Ferreira e a vereadora Carol Munhoz não fizeram questões propriamente ditas, informaram sobre aquela que tem sido também um bocadinho a atividade municipal, ou ligada ao município, e, nomeadamente, mais uma forma de mostrar que, efetivamente, as nossas associações estão fortes, estão poderosas, estão com iniciativa, querem continuar a fazer, ainda bem que assim é. Associar-me também aqui ao agradecimento aos dois provedores do município que já estivemos, quer o Sr. Jorge da Cunha, quer o Rogério Correia, pelo trabalho que têm feito a receberem, a direcionarem, a encaminharem, a procurarem soluções para os problemas que lhes são apresentados pelos municípios. É absolutamente essencial que assim continue a ser. Respondendo às perguntas que foram colocadas pelo vereador João Pedro Cavaco, relativamente à carrinha da cultura mais perto, as atividades culturais por todo o concelho, transportar a cultura de forma itinerante por todo o concelho. De facto, Sr. Vereador, o que eu tenho a dizer é que não, efetivamente vai mesmo avançar, e vai mesmo avançar rapidamente e em força, posso lhe dizer. Lamentavelmente, houve um engano, parece surrealista, mas é verdade, na emissão do DUA, portanto, documento único automóvel, por parte do IMT, que referia que a viatura era azul e outras cores, quando na verdade ela é verde e outras cores, e foi à inspeção normal, porque a inspeção tinha que ser feita pela modificação da viatura já tinha passado e acabou por chumbar. O próprio IMT assumiu o erro, já foi emitido o novo DUA e, portanto, eu espero que ainda este mês ou no início de junho possamos ter a situação resolvida e, de facto, a cultura mais perto, porque esse projeto é isso mesmo, é levar por todas as localidades do concelho e não só na sede do concelho e não só nas sedes de freguesia, termos cultura e outros serviços municipais adjacentes.
Relativamente e o projeto continua também em termos de ITI, o município não desistiu nem desistirá. Há alguma confusão que demonstra que, de facto, os seus vereadores às vezes falam de algumas coisas, talvez por algum desconhecimento, mas não se desiste de projetos de ITI. O que acontece às vezes, e é preciso que isto seja dito, é que há verbas que são atribuídas a determinados projetos, mas quando os avisos abrem, eles não têm o enquadramento exatamente como estava inicialmente previsto. E então, para não se perderem essas verbas, temos que redirecionar para outros que tenham já maturidade, porque não podemos perder verbas da ITI. Ponto da situação da Estrada Nacional 248 que liga a Ruda dos Vinhos, a sede concelho, ao Sobral de Montagraço, pelo menos, mas continua, para Torres Vedras, como sabem também. Não, a obra não está concluída. Efetivamente foi feita uma primeira intervenção minimalista numa zona que, aliás, não consta do projeto de execução. Está previsto, e estive ainda na semana passada, estivemos em contacto com a Administração das Infraestruturas de Portugal para sabermos quando é que se vai efetivamente entrar em obra e, lamentavelmente, pelo tempo, a obra vai durar 8 meses. Portanto, 240 dias. Portanto, vamos ter ainda ali pano para mangas, como costuma dizer em bom português, mas que comecemos rápido, porque quanto mais depressa se começar, mais depressa a obra acabará. Nó do Cabeço da Rosa. O Nó do Cabeço da Rosa, efetivamente, houve contactos com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e com a Câmara Municipal de Loures, mas presumo que saiba, Sr. Vereador João Pedro Cavaco, que efetivamente foi assinado um protocolo com a Câmara Municipal de Loures, na Junta de Freguesia de Bucelas há uns tempos atrás, e é a Câmara de Loures que vai liderar efetivamente o processo para um estudo de tráfego para o Nó do Cabeço da Rosa, porque nós sabemos bem como é que estas coisas funcionam. Precisamos fazer o nosso trabalho de casa e o primeiro é termos um estudo de tráfego para ver a localização exata. Obviamente que o que pretendemos é que consigamos entroncar quer na A9, quer na A10, ver a localização exata. Quando esse estudo de tráfego estiver feito, avançarmos em conjunto com a Câmara de Loures para o projeto de execução, para depois podermos chegar à tutela e dizermos, meus amigos, nós fizemos o nosso trabalho de casa, fizemos tráfego, temos projeto de execução, agora com a concessionária, com a Brisa, precisamos de avançar com isto, porque isto é absolutamente fundamental para o desenvolvimento do concelho, nomeadamente das duas freguesias de Arranhó e Santiago dos Velhos. Das duas observações, com certeza a Sra. Vereador João Pedro Cavaco não quererá mais do que nós que a variante de Admorão esteja resolvida, estamos todos de acordo. Confesso que não esperávamos todos, nem os serviços técnicos, que as coisas fossem desta forma, mas para cada problema surge sempre uma nova oportunidade. Dizer-lhe o seguinte, estava prevista a reparação na Rua Nossa Senhora da Conceição, quando fosse colocada a camada de desgaste, isso acabou por não acontecer. Fizemos já uma intervenção com outro empreiteiro que corresponde a 2024 na zona industrial da de Mourão, mas com estradas, nós, quando eles agora reentrarem em obra e colocarem o bander, vamos reparar efetivamente aquelas pelo menos 3 zonas na Rua Nossa Senhora da Conceição que de facto não estão como devem. Vai ser efetivamente difícil circular na Admorão, isto parece difícil de acreditar, mas é verdade. Vamos ter aqui uma primeira intervenção que esperamos todos que possa começar o mais cedo possível na variante para conseguirmos dar a volta ao texto e, eventualmente, lá para julho, diria que é capaz de ser um bom timing para começarmos com a obra do saneamento em baixa. Vamos ter que criar, juntamente com os serviços técnicos, as condições de circulação ideais e na máxima segurança para as pessoas da Admorão e também para aqueles que não são da Admorão, que passam por aqui e que somos também todos nós e muita outra gente que não é sequer do concelho. No respeito à Estrada Nacional 115/4, nomeadamente na zona das corredoras,
Está no ar, como sabe também, um procedimento concursal para a construção de passeios e de drenagem de águas pluviais e também a colocação de sinalização semafórica, porque cá está, nós preocupamos com as questões de segurança rodoviária, são para nós um ponto de honra e é uma zona difícil também, aliás, já tivemos um acidente mortal há uns anos naquela zona, mas para além disso, neste plano de intervenções na rede viária de fundo, não está contemplado. O arquiteto João Pedro Machado e o vereador João Pedro Machado João Pedro Cavaco, peço desculpa, sabe que é uma intervenção que é efetivamente tem que ser musculada, mas neste momento o que temos feito e vamos continuar a fazer, nomeadamente a seguir à Ginja Espinheira, naquela reta, temos que ir com umas massas frias mitigando e minorando os buracos que existem e quiçá, em 2026, quem cá estiver tem que atuar de forma mais musculada, porque sabemos bem também que é uma artéria que tem efetivamente tem um fluxo de trânsito muito acentuado. Vereadora Sandra Lourenço, a festa do dia do agrupamento foi adiada e porquê? E questiona se o Presidente já não estava no país. Não, o Presidente já não estava no país, mas eu não quero crer que está a procurar fazer alguma associação entre uma coisa e outra. Como sabe, houve efetivamente um Conselho, isto foi decidido em Conselho Geral, o Conselho Geral é que decidiu que adiar, digamos assim, o dia do agrupamento, que estava previsto para o dia 9 de maio. Esta semana sei que vai haver um Conselho Geral extraordinário e provavelmente será agendado um novo dia do agrupamento, eu creio que tão brevemente quanto possível, segundo julgo saber. Depois, a intervenção que estava a referir na mata com aquela sinalização semafórica tem a ver com uma ruptura que ocorreu. Aliás, é a segunda no mesmo dia, uma de manhã e outra agora à tarde, junto ao reservatório da mata. E isto tem uma justificação. Na verdade, houve uma ruptura no sistema em alta, da EPAL, que só por... articulando também com o município do Sobral, de Montagraço e com os técnicos da EPAL, não teve mais problemas e não foi mais problemática para o pleonasmo em termos de dificuldades com todos os nossos reservatórios, que começam a baquear, se me é permitida a expressão, em cascata, porque um deixa de ter cota para onde temos uma central de bombagem para o outro, e assim sucessivamente. E o que acontece é, quando entra um ar nas condutas, depois descarrega a conduta, fazer a carga da conduta, ficam bolhas de ar muitas das vezes e sucedem-se efetivamente as rupturas. Esperemos que seja a última por estes dias, porque o abastecimento público de água está em perfeitas condições, isto é completamente restabelecido, mas efetivamente é uma segunda intervenção no dia por causa de uma ruptura de água. Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Vereador João Pedro Cavaco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só aqui esclarecimentos só em relação a algumas respostas que deu. Em relação à questão da obra de Estrada Nacional entre a Ruda e o Sobral, disse que estava previsto 8 meses, mas eu não pode ter sido lapso meu, não percebi quando é que teria início. A seguir, em relação à questão do nó do Cabeço da Rosa, certo, toda a informação que deu tínhamos conhecimento e foi falada já aqui várias vezes. A dúvida aqui é se existe então alguma previsão para o início desse estudo de tráfego e para o andamento das coisas, porque o protocolo foi assinado, mas desde então não sabemos que evolução é que houve e era mais nesse sentido que gostaríamos de saber. E também, em relação à questão da estrada das corredoras, a questão não é mesmo nas corredoras, aquilo que falávamos foi como o Sr. Presidente depois referiu, é mesmo na zona até do Casal da Granja, existem várias situações que alertamos, pronto, é só isso e que já tínhamos alertado. Obrigado.
Obrigado, Sr. Vereador João Pedro Cavaco. Relativamente à Estrada Nacional 248, nós tínhamos a informação que, efetivamente, a obra ia arrancar no início de maio. Na verdade, estamos a insistir com a IP, porque hoje é dia 12 de maio e ela ainda não arrancou. Na semana passada, quando foi possível falar com a administração, com o engenheiro Helder Lourenço, que é quem linka, é um dos administradores que linka com os municípios, o que ele transmitiu é que estavam a ser feitos pequenos ajustes no projeto de execução, mas que contava dizer-nos alguma coisa ainda na semana passada. Isso não aconteceu. Hoje tentei entrar em contacto com ele novamente, não foi possível chegarmos à fala, mas vamos fazer todas as diligências que estejam ao nosso alcance para que a obra possa começar o mais rapidamente possível, para bem de todos, porque o tempo corre e rapidamente voltamos a ter chuvas e precisamos que grande parte da obra esteja feita para que não tenhamos os problemas que temos tido nos últimos anos, nomeadamente em anos com maior taxa de pluviosidade, como aconteceu este ano. Penso que respondi a tudo, não sei se há alguma questão. Peço desculpa. O estudo de tráfego, como disse, está a ser levado a cabo pela Câmara Municipal de Loures, verdadeiramente, e está a lançar, já sabe como é que é isto em termos de código da contratação pública, CCP, as coisas não são fáceis, está a lançar o concurso e efetivamente houve um atraso da parte de Loures, isto é aquilo que é a informação que temos, porque temos falado também com eles, mas na verdade o concurso está neste momento a ser lançado para que o estudo de tráfego possa ser uma realidade. Está a avançar, nunca é à velocidade que nós queríamos, na verdade já devia estar feito, ainda não está, houve um ligeiro atraso, mas o concurso está a ser agora lançado. Obrigado. Não sei se há mais alguma questão. Não havendo mais nenhuma questão, podemos passar aos pontos da ordem do dia. Portanto, o ponto 1 da ordem do dia é a ata da reunião ordinária de 28 de abril de 2025. Não tenho informação de qualquer chamada de atenção ou de qualquer alerta relativamente à ata. Penso que estamos em condições de poder votá-la. Assim, questiono quem vota contra. Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Aprovado por unanimidade o ponto 1. Ponto 2 da ordem de trabalhos. Enoteca, Mercadinho da Ruda, constituição de fundos fixos de caixa em 2025. Bem, na verdade, isto tem a ver com o seguinte: quando existem serviços municipais responsáveis pela cobrança de receitas, afigura-se como necessário encontrar formas de facilitação de trocos a esses serviços. Como não envolve pagamentos, não é um fundo de maneio, é apenas e só um fundo de caixa. Um fundo fixo de caixa, aliás. É aquilo que se trata, efetivamente, este ponto 2. Não sei se há alguma questão. Podemos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 2 da ordem de trabalhos. Passamos então ao ponto 3 da ordem de trabalhos, proposta de preços para venda de garrafas de vinho dos produtores locais, copo e saco personalizado no Mercadinho de Arruda. Portanto, na verdade, trata-se de uma proposta de preços de venda das garrafas de vinho dos diferentes produtores locais, dos diferentes produtores do Conselho. Dar-vos nota que todos os produtores do Conselho manifestaram efetivamente interesse no projeto. São preços que estão naturalmente alinhados com aquilo que nos foi facultado pelos produtores, bem como o copo personalizado e também os sacos personalizados. Não sei se há alguma dúvida. Não havendo, podemos colocar o ponto à votação. Quem vota contra?
Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 4 da ordem de trabalhos. Aprovação da minuta do contrato adicional ao contrato número 28/2024 do fornecimento de refeições escolares ao abrigo do Acordo Quadro número 3/2022 da Central de Compras do Oeste, atualização extraordinária de preços. Bem, o que é que se passa? Este ponto 4 tem a ver com um requerimento que foi feito pela empresa com quem temos contratualizadas as refeições escolares, a Gertal, e que tem efetivamente a ver com o aumento em 1 de janeiro de 2025 da retribuição mínima mensal garantida, o RMG, ou seja, o ordenado mínimo nacional, e na sua componente de mão de obra, que nesta matéria tem sempre um impacto considerável, fazendo uso de uma prerrogativa legal, a empresa pede para que, solicita que se faça um adicional, aumentando 6 cêntimos nas refeições escolares, em cada refeição escolar confeccionada localmente, e 7 cêntimos nas refeições escolares confeccionadas localmente, mas que tenham que ser transportadas para algum dos outros centros escolares. Basicamente é isto. Isto resulta num adicional total de 38.296,14 €. Não sei se há alguma questão. Não havendo nenhuma questão, coloco o ponto também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O ponto 4 é aprovado por unanimidade. Muito bem, passamos então ao ponto 5. O ponto 5 é atribuição de apoio financeiro à Associação Confraria Equestre Nossa Senhora da Salvação. Portanto, este ponto prende-se com a concessão de um apoio de 250 € à Associação Confraria Equestre Nossa Senhora da Salvação, por todo o apoio e por todo o trabalho que teve na parceria que connosco desenvolveu na concretização e na realização da Feira Rural. Não sei se há alguma questão. Não havendo nenhuma questão, podemos passar também à votação do ponto 5. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora então ao ponto 6, Orçamento Participativo Jovem 2025, lista de propostas a submeter à votação. Portanto, na verdade, do trabalho da Comissão Técnica, na análise das propostas, foram efetivamente admitidas as 3, que constam do documento que foi enviado. Uma é mais genérica para todo o Conselho, uma outra mais direcionada para a freguesia de Cardosas e uma outra para a freguesia de Ranhó. Portanto, não sei se há alguma dúvida que queiram ver esclarecida. Não havendo, podemos passar também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o ponto 6.
Podemos então passar ao ponto 7, isenção do pagamento de taxa referente à emissão de licença especial de ruído para o exercício de atividades ruidosas temporárias e da vistoria ao recinto improvisado Pamplona, na Irmandade de Nossa Senhora da Ajuda. Ora, este é um ponto que vem para ratificação, dada efetivamente a urgência, e tem exatamente a ver com isso, com a isenção do pagamento da taxa referente à emissão da licença especial de ruído para o exercício de atividades ruidosas temporárias e da vistoria que sempre é feita também aos recintos improvisados, no caso ao recinto da Pamplona. Não sei se há alguma questão. Não havendo nenhuma questão, coloco o ponto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Ponto 7 aprovado também por unanimidade. Passamos então ao ponto 8 e temos aqui um conjunto de pontos, efetivamente, que têm a ver com as áreas sociais, o que comprova bem também aquele que é o nosso compromisso com estas áreas, com as áreas sociais. Ponto 8, prestação de caráter eventual, portanto, deixem-me só situar aqui. Portanto, tem a ver com apoio social ao agregado familiar, na forma de prestação de caráter eventual. Por questões de RGPD não vou referir a requerente, por um período de 3 meses no montante de 100 euros mensais, totalizando 300 euros. Não sei se há alguma questão. Não havendo, passamos efetivamente à votação do ponto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o ponto 8 da Ordem de Trabalhos. Passamos agora então ao ponto 9 da Ordem de Trabalhos, Projeto Esperança. É um outro apoio social, chamado exatamente o Projeto Esperança, que está devidamente instruído pelos serviços e que reúne condições para ser deferido, produtos básicos de apoio ao desenvolvimento das crianças até aos 36 meses, no valor de 100 euros, porque a criança tem já mais do que 24 meses. Por questões de RGPD também não se vai referir o nome do requerente. Não sei se há alguma dúvida. Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o ponto 9 da Ordem de Trabalhos. Posto isto, podemos passar ao ponto 10 da Ordem de Trabalhos, cartão do cidadão Nascer Arrodense, um outro apoio social, por questões do regime geral de proteção de dados, não vou referir o nome da requerente, mas é também um requerimento que, de acordo com o regulamento, reúne condições de aprovação, o apoio no valor de 150,36 €, tem a ver com a vacina do rotavírus, como também é sabido. Não sei se há alguma questão a colocar. Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Se me permitem, apresentaria em conjunto os pontos 11, 12 e 13, porque são referentes a um outro apoio social, no caso do cheque-fraude. Posso? Portanto, não vou referir também por questões da RGPD o nome dos requerentes, mas no fundo é mais uma medida de apoio social. Todos eles reúnem condições de aprovação, sendo que votaremos separadamente. Não sei se há alguma questão, não havendo. Ponto 11, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 12. Também calculo que não haja nenhuma questão. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade. Posto isto, passamos ao ponto 13. Presumo que não haja também aqui nenhuma questão a ser colocada. Podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade também o ponto 13. E para fechar este ciclo de pontos relativos a apoio, ou referentes a apoios sociais, o cheque visão, o ponto 14, é mais uma medida de apoio social, naturalmente. Por questões de regime geral de proteção de dados também não se vai referir o nome do requerente, que reúne condições de aprovação em termos regulamentares, pelo que se propõe a aprovação do ponto. Estamos a falar num apoio de 391 euros. Não sei se há alguma questão que queiram colocar. Não havendo, pode-se colocar o ponto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o ponto 14 da ordem de trabalhos. Passamos então ao ponto 15 da ordem de trabalhos, proposta de procedimento número 19/2025, concurso público empreitada da rede de saneamento básico da Admorão, abertura de concurso. Bem, como eu tinha dito, hoje é um primeiro dia muito importante para a localidade onde estamos, a Admorão. O município tem feito um grande investimento em termos de redes de saneamento em baixa e tratamento subsequente dos esgotos. Queremos atingir e vamos atingir quando este saneamento em baixa, esta rede de saneamento em baixa estiver efetivamente concretizada, provavelmente um valor muito próximo de 85%, 86% de esgotos tratados no concelho. Recordo-vos que aquilo que partimos em 2013 era sensivelmente 39%, portanto é uma diferença abismal, e não queremos parar por aqui. Estamos a preparar e brevemente irá ser apresentado o projeto de execução para Vila Vedra e para a Tesoureira, um aglomerado populacional também considerável. Portanto, estamos a falar efetivamente da abertura do concurso, num valor de 692.371,50 € mais IVA, com um prazo de execução de 365 dias. Isto vai requerer da parte dos naturais e daqueles que visitam e trabalham na Admorão e também na zona industrial da Admorão muita paciência.
como aqueles que vivem na Carvalha sabem bem daquilo que estou a falar. Isto causa transtornos, inevitavelmente, mas para se ficar melhor, há uma primeira fase em que tem que haver aqui alguns constrangimentos operacionais. A verdade é que é um dia importante e esperemos, mais cedo do que tarde, poder começar a concretizar a obra no terreno. Não sei se há alguma dúvida que queiram colocar. Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 16, procedimento do concurso público número 18/2025, empreitada da execução da secção descentralizada dos bombeiros em Arranhó, prorrogação do prazo de entrega de propostas. É uma proposta que tem que vir para ratificação em virtude da urgência, porque o prazo estava a ficar finito, estava a acabar, e na verdade dizer-vos o seguinte, foi solicitado, e há muitas empresas a manifestarem interesse, foi solicitado um conjunto de esclarecimentos que envolve esclarecimentos por parte da empresa projetista que não foram entregues oportunamente e então as empresas pediram a prorrogação do prazo e esta é a razão pela qual vem este ponto aqui na ordem de trabalhos, portanto, para ratificação. Não sei se há alguma questão. Não havendo nenhuma questão, estamos em condições de o poder votar. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Desculpem. Não. Peço desculpa. Portanto, 2 abstenções. É aprovado por maioria o ponto 16 com 2 abstenções do PSD. Desculpem lá, é que isto estava a ser tudo por unanimidade. Até pensei que ia ser assim até ao fim. É uma graça. Podemos então avançar para o 17º ponto da ordem de trabalhos e último, a empreitada da conclusão das obras de requalificação do mercado municipal, segunda fase, prorrogação do prazo de execução da obra. Bem, isto foi solicitada pelo empreiteiro a prorrogação do prazo de execução da obra do mercado municipal desta segunda fase, que é a fase final, em 23 dias e quero-vos dizer que no dia 29 de maio, quinta-feira da Ascensão, se tudo correr como previsto e nada leva a crer o contrário, teremos o mercado a funcionar no seu primeiro dia nesta nova imagem, neste novo conceito completamente diferente. Portanto, não sei se há alguma questão que queiram colocar, não havendo, vamos efetivamente colocar o ponto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por maioria, o ponto 17, com 2 abstenções do PSD. Terminamos a nossa ordem de trabalhos, documentos para conhecimento, resumo diário de tesouraria. E agora, terminada a ordem de trabalhos, perguntas de quem nos acompanha em casa, não sei se há questões colocadas ou não. Doutora Cláudia Jaleco, não. Portanto, a Fátima Silva gostaria de saber para quando a requalificação da entrada da rua Terra do Poço, Santiago dos Velhos.
Esta via da Rua do Poço, Santiago dos Velhos, a entrada da rua, a rua não está no plano plurianual de pavimentações e de investimentos na rede rodoviária 2023-2025. Teremos que efetivamente avaliar, mas provavelmente vai ter que entrar num próximo plano de pavimentações, muito provavelmente porque na verdade não está previsto neste. Aqui a município Paula faz aqui algumas questões. Questão 1, quais as medidas que o Sr. Presidente, neste caso o Sr. Vice-Presidente, pensa vir a tomar para minimizar o impacto negativo do som junto dos habitantes das imediações do bairro localizado no Parque Urbano das Rotas e cujo espaço é propriedade desta autarquia e se encontra de momento condicionado? Depois que posso responder já a esta. Bem, na verdade tivemos conhecimento de uma reclamação ao tempo que está esta empresa Jornadas Eufóricas com a concessão do bar. Uma coisa é o diz que disse, outra são reclamações formais. Nós fizemos efetivamente um trabalho prévio de juntar os gerentes das Jornadas Eufóricas, juntamente com a fiscalização municipal, juntamente com o comandante da GNR, e tivemos a oportunidade de verificar que não havia nenhuma reclamação junto da GNR. Também junto do município não havia nenhuma reclamação. Agora sim há uma reclamação formal desta município. Verdadeiramente, quando a recebemos, o que fizemos foi pedir à fiscalização municipal para visitar o estabelecimento e alertar as pessoas numa perspectiva pedagógica, por forma a que o nível e a intensidade do som possa ser o adequado e cumpra a lei do ruído. Questão 2. Que tipo de alvará possui o espaço que a entidade lhe passou e até que horas é permitido o seu funcionamento? Portanto, onde pode ser consultado o contrato de concessão? Estas duas perguntas. As mesmas já foram colocadas, efetivamente, estou-me a recordar agora por escrito à Câmara e serão efetivamente respondidas a breve prazo, porque não tenho de cor as horas exatas, mas tenho quase a certeza que é até às 2 da manhã, digamos assim, mas depois isto será devidamente respondido por escrito. Isso não quer dizer que não tenha que ser cumprida naturalmente a Lei Geral do Ruído, como é bom de perceber. Questão 4. Consegue explicar aos municípios qual o valor da derrapagem orçamental da obra do nosso mercado municipal? Quantos milhares de euros a mais do que foi inicialmente orçado esta obra nos vai custar ou nos custou? Bem, estes valores, o que eu posso dizer é que efetivamente ainda não temos as contas fechadas. Só quando as contas estiverem completamente fechadas é que podemos saber e elencar todas as despesas que foram levadas à concretização para conseguirmos concluir o mercadinho da Ruda, e isso será público e não haverá nenhum problema em apresentarmos. O próprio PSD também já nos tem perguntado isto. Quando efetivamente tivermos o fecho da obra, o fecho da empreitada, e teremos seguramente para breve, espero eu, teremos a oportunidade de ver cada uma das linhas, cada um dos itens, todos os valores, e aí percebermos que efetivamente qual foi o custo da obra. Mas não vale a pena tapar o sol com a peneira. Sejamos claros e com humildade democrática dizer-vos que vocês todos sabem, os municípios da Ruda sabem, foi uma obra que não correu bem desde o início, o empreiteiro faliu, houve efetivamente um segundo concurso que ficou deserto. A inflação, com a guerra na Ucrânia, as dificuldades com materiais e tudo mais, tudo isto vem insuflar claramente o valor da obra. É de facto a nossa obra mais problemática em termos de prazo de execução e em termos de custos. Não vale a pena negá-lo, mas só podemos dar valores concretos quando a obra estiver efetivamente terminada.
Uma pergunta da Rita Carmo. Gostaria de saber para quando estão previstas as intervenções nas novas rotundas da Vila da Ruda, que já estão executadas há mais de um ano, e também para quando estão previstas as intervenções no Jardim e Parque de Infantil da Herdade do Cerieiro, nas corredoras. Bem, esta segunda parte, os parques infantis, são uma subdelegação de competências na Junta de Freguesia, neste caso na Junta de Freguesia da Ruda, e a informação que tenho do Presidente Fábio Morgado, é um parque enorme, que tem um investimento grande, mas efetivamente será para ser intervencionado entretanto. As intervenções no jardim, pois, efetivamente, apesar de ser um condomínio que eles próprios fazem a manutenção do espaço verde, a Herdade do Cerieiro, nós, município, e até nas conversas de bairro, em conversas subsequentes a essas, temos feito melhorias e havia algumas árvores que estão neste momento a ser substituídas. De resto, a outra pergunta era para quando nas novas rotundas. Bem, as novas rotundas, nós tivemos o exemplo da rotunda da A10 e devemos hoje rotunda das Tertúlias, e devemos de aprender com aquilo que se faz e que às vezes corre menos bem. Efetivamente, há ideias para tudo, para cada uma das 4, que na verdade agora não são 4, são 5 rotundas, porque temos também a nova rotunda dos 3 portões, mais as 4 rotundas da variante rodoviária externa à Vila da Ruda. Vamos ter calma, vamos ver bem o que é que vamos fazer. Há muitos que gostam de bonecadas, há outros que gostam, que falam numa vinha, numa delas, há outros que falam mais em espaços verdes. Efetivamente, as rotundas, como sabem, portanto, a variante rodoviária externa à Vila da Ruda é da responsabilidade da IP. As rotundas, a nossa responsabilidade foi efetivamente a iluminação das rotundas, o que foi feito, mas obviamente que em comunhão com a IP vamos chegar aqui a entendimento para termos estas rotundas mais com alguma coisa de diferente, mas que vá ao encontro da maioria dos arrodenses. Essa deve ser a nossa preocupação. Neste momento, a preocupação primeira, e isso podem comprovar, é procurá-las, tê-las pelo menos sempre em terra, com as ervas cortadas e tudo mais. Rita Nunes, boa noite. Quando vai ser feita a obra da estrada 115 entre a nova rotunda do pavilhão e a rotunda da variante das corredoras, nomeadamente a colocação de passeios? Portanto, respondendo à Rita Nunes, está a decorrer o concurso para a elaboração desta obra. Estamos na fase de entrega de propostas, portanto, queremos arrancar com isto o mais rapidamente possível, porque sabemos bem da importância, porque é uma via que tem um fluxo rodoviário muito intenso e circulação pedonal também, e que não tem condições verdadeiramente para isso, e por isso vai ser colocada também sinalização semafórica. A aguardar propostas para depois podermos entrar em fase em adjudicação da empreitada e em fase de obra. Segunda pergunta: por que motivo a Câmara Municipal optou por desistir no programa da ITI e da Cimoeste de fazer a requalificação do pavilhão municipal para centro de congressos, e quando aquele espaço terá um estacionamento condigno? Bem, a Câmara Municipal, como eu já disse há bocado, não desistiu do pavilhão multiusos de todo, inclusive está a trabalhar com a Ordem dos Arquitetos para a elaboração de um concurso público para a elaboração de um anteprojeto de requalificação daquele espaço, ou seja, um concurso de ideias. No respeito à ITI, entendemos que nesta fase seria efetivamente mais favorável manter esse programa em stand-by e alocar essas verbas a outros projetos com um maior grau de maturidade. Isto acontece sempre com fundos comunitários, e é isto que as pessoas têm que entender. Porque, na verdade, uma coisa é, quando abrem os avisos, há sempre alguma nuance que pode ser efetivamente diferente, e isso causa-nos transtorno. Ou pela maturidade do projeto, ou efetivamente pelo prazo de execução, ou pelas taxas de execução que temos que ter, e que temos que ir gerindo isso com toda a tranquilidade.
João Silva, após a aprovação do espelho convexo por parte da Câmara, a Junta de Freguesia de Santiago dos Velhos ainda não conseguiu fazer o trabalho. Porquê? É uma questão que não sei exatamente o que é que se está a referir o Sr. João Silva. Provavelmente o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santiago saberá, mas deve ser, presumo que seja a colocação de um espelho convexo numa das artérias. Creio que pelo nome João Silva deve ser na Rua de Santiago, mas tem que se ver exatamente qual é que é o estado da arte para perceber, sendo certo que as pessoas têm que entender também uma coisa. O que é usual fazer-se e gostamos de ser coerentes? Quando estamos a falar de uma artéria que serve vários municípios, verdadeiramente o município, até o município, nem a Junta de Freguesia, coloca o espelho. Quando é para servir apenas um município, deve ser ele a fazer a aquisição do espelho e nós damos a ajuda da colocação do espelho com o prumo e tudo mais. Mas, sou Presidente da Junta de Freguesia de Santiago, temos que ver este caso em concreto, que é para resolvermos o problema a este município. E seu freguês, naturalmente. Não há mais nenhuma questão de quem está lá em casa. Portanto, antes dos agradecimentos, queria só passar à aprovação das deliberações em minuta. Assim sendo, questionava quem vota contra, quem se abstém, aprovar por unanimidade as deliberações em minuta. Muito bem, resta-me agradecer aos colegas do Executivo, aos colaboradores do município, a vossa presença hoje aqui, ao público também que nos acompanha aqui, que nos acompanha em casa via streaming, uma vez mais à Escola Gustavo Eiffel, professores e alunos, pelo trabalho que sempre desenvolvem nestas reuniões de Câmara descentralizadas. Muito obrigado, obrigado pela vossa colaboração e também, sou Presidente da Direção da Sociedade Recreativa de Admorão, uma vez mais agradecer também à Sociedade Recreativa de Admorão a cedência do espaço para a realização de mais esta reunião de Câmara descentralizada. Muito boa noite a todos e até um dia destes. Obrigado.